Então, prontinho, iniciada a gravação. E aí nós vamos começar vendo essas questões que eu falei, né, de 2025 da EDECAN. Questões quentes. Quando nós vimos as aulas, né, de língua portuguesa, ainda não tinha nenhuma questão de 2025 nos bancos de questões, né? Isso não quer dizer que a banca não fez nenhum concurso em 2025, mas é porque tem um delay, tem um atrasozinho até o concurso acontecer e as questões serem publicadas e as questões chegarem nos bancos de questões, tá certo? Porque aí são muitas questões no Brasil todo e mesmo essas empresas maiores, né, com bancos de questões maiores, como que concursos e grandes questões, grande concurso, né, tem lá grandes questões, mesmo assim eles não conseguem colocar tudo em tempo real, né, então demora um pouquinho para poder chegarem as questões lá nesses bancos de questões, beleza? Mas de lá para cá chegaram, né, algumas questões a mais de língua portuguesa da IDECAN e eu já aproveitei aqui para trazer para vocês, beleza? E aí, uma das dificuldades da ortografia da língua portuguesa é que os mesmos sons são muitas vezes representados por letras diferentes. É o caso do som, o Z, né? O som de Z, né? Quando ele coloca essa barrinha aí, essas barras, ele está se referindo ao som e não à letra, viu? Esse som aí que a gente conhece, né, no nosso idioma. Em palavras como casa, usa, né? O som do Z aí, né? Em casa. Sabendo disso, assinale a única das palavras abaixo cuja grafia com a letra S está correta. E aí, vocês lendo rapidinho aí, como é que fica? Qual dessas palavras está correta? Quais palavras estão erradas? Ansioso, Marina Clemente já disse aí, ansioso está correto, né? Ansioso está correto. Deslize, todas as outras são grafadas com a letra Z e está com S, né? Deslize com Z, sutileza com Z, clareza com Z. O som é o mesmo, né? Aliás, o som não é o mesmo, né? Ansioso é no segundo O, né? No segundo S, né? Zo, certo? Ansioso tem o som do S, né? E o som do Z, né? Que a gente conhece. Beleza? E está grafado corretamente, né? Em ambos os casos, ela, no caso de ansioso, né? Em ambos os S é S mesmo, né? Em ambos os sons é S mesmo. A letra que aparece. Tá bom? Uma questão aí de ortografia, né? Correta grafia das palavras. Todas as outras são com Z, não é isso? Tudo com Z. Só ansioso que está correto. Um dos recursos que utilizamos para mencionar o que outras pessoas disseram é a paráfrase. Nela dizemos o mesmo que o outro disse, mas com palavras diferentes. Então tem a paráfrase, né, que é quando você fala alguma coisa, mas com palavras diferentes. Fale com suas palavras o que diz tal, em tal lugar, o que tal pessoa disse, né? Isso é uma paráfrase. Você fala, segue a mesma ideia, o mesmo sentido, né, das coisas, mas é dito de outra forma, com outras palavras, tá bom? A paródia já é o contrário, né? Você fala, mas o sentido, a semântica aí parece que está dizendo o contrário, está colocando um tom de ironia, entendeu? Então isso é que seria a paródia, né? Marília Vieira não entendeu, vamos lá. Marília, qual parte você não entendeu? Aí é uma questão para você verificar apenas como é que está grafado
cada palavra, se está correto ou não. Ansioso é a única que está correto. E todas as outras deveriam ser com Z, onde eu marquei. Teria mais alguma dúvida além disso? Pode falar, viu, Marília? Era isso, Marília? Pronto. Querendo abrir o microfone também pode falar, viu? Pronto. Então aqui, apesar de toda aquela explicação, né, que muitas vezes te confunde, ele está querendo saber o que está escrito correto e o que está escrito errado. É basicamente isso. Então ele menciona ali o som do S, né, o som do Z, né, e pede para você identificar qual dessas palavras está grafada corretamente com a letra S. Então, em outras palavras, ansioso está correto, todas as outras está com S onde deveria ser um Z. Beleza? Então, a paródia a gente vê muito no humor, né? Quando faz paródia de um acontecimento, a paródia de um filme. Oi? Certo? Então, a paródia, muitas vezes você fala algo parecido ou até contrário mesmo, e às vezes, né, ou muitas vezes, está com um tom de ironia sendo colocado, né? Muitas vezes a gente vê a paródia dessa forma. Beleza? Então tá falando aí da paráfrase, né? Nela dizemos o mesmo que o outro disse, mas com palavras diferentes. Sabendo disso, assinale a única alternativa em que se diz o mesmo que é dito no trecho fornecido abaixo. Ou seja, ele quer que você leia esse trechinho aí. Nossas vidas são definidas por oportunidades, inclusive aquelas que perdemos, certo? E ele quer que você verifique qual dessas alternativas está falando a mesma coisa com outras palavras, tá bom? Então, as palavras são muito parecidas aí nas alternativas, mas do modo como está construído em cada uma das alternativas, às vezes o sentido se perde, o sentido original se perde. E na paráfrase você está dizendo a mesma coisa com outras palavras, não está dizendo algo diferente. Então, letra A. As nossas vidas definem até mesmo as oportunidades que perdemos. É isso que está sendo dito aí? As nossas vidas definem até mesmo as oportunidades que perdemos. Não é a vida que define as oportunidades que perdemos. São as oportunidades que definem a vida. Até mesmo, inclusive, aquelas oportunidades que perdemos. Então, todas as oportunidades, ele está falando o contrário, né? As oportunidades definem a vida. Nossas vidas são definidas por oportunidades. Até as oportunidades que nós perdemos definem a nossa vida. E aí, na alternativa A, está dizendo que a vida define as oportunidades. Então, já não é a mesma coisa, né? B. Em nossas vidas perdemos oportunidades, mas as que aproveitamos definem nossas vidas. É isso que está dizendo? Em nossas vidas perdemos oportunidades. As que aproveitamos são as que definem nossas vidas e as que nós não aproveitamos, as que perdemos, elas não definem nossa vida também? Certo? Alguém já disse a letra C, né? Então, em nossas vidas perdemos oportunidades. Mas olha o segundo trecho aí, né? Mas as que aproveitamos definem nossas vidas. E o texto original está dizendo que até as que perdemos também definem a nossa vida. Entendeu a diferença aí? C. As oportunidades definem nossas vidas. Aí tem entre vírgulas aí, até mesmo as que perdemos. Só fez rearranjar, inclusive, né? Mais paráfrase do que isso, impossível, né? Só fez mudar de posição as palavras. Certo?
Então, a letra C é a correta aí. D. Nossas oportunidades definem as vidas que ganhamos e que perdemos. Já voou completamente, né? Nossas oportunidades definem as vidas. Está falando de oportunidade, definir, né, a vida. E aí está falando em um outro sentido, né? As vidas que ganhamos e que perdemos. Olha só, vocês aí na enfermagem, né? As oportunidades definem as vidas que ganhamos e que perdemos. Perceba que o vidas aí está se referindo à vida, né, de outras pessoas, e não a ideia de vida, né, no contexto do texto original, né? A vida que você vive, está falando disso. A vida que você leva, a vida que você vive. E não de vida que você ganha ou que você perde. No sentido de vida, de outras vidas, né, além da sua. Beleza? Então aqui a letra C, que é a alternativa correta. Tudo certo aí? Todo mundo entendeu essa questão? Veja que está misturado aí porque são questões de uma mesma prova, né? Então, naturalmente, está tudo misturado com todos os temas, né, da língua portuguesa, na interpretação do texto ou alguma análise de algum ponto do nosso idioma, da linguagem, entendeu? Depois dessas questões é que a gente vai ver questões seguindo uma sequência, né, que é aquela mesma que nós já vimos nas aulas, beleza? Então, próxima questão. O mais novo acordo ortográfico da língua portuguesa, aprovado em 1990, mas cuja implantação no Brasil só começou em 2009, alterou as regras do uso do hífen em palavras compostas. O uso do tracinho do hífen, né, nas palavras. Sabendo disso, assinale abaixo a única das alternativas cuja palavra em destaque está grafada adequadamente ao que pede o referido acordo. E aí, qual seria? C, alguém já falou letra C. Palavras separadas, assim, cuja segunda começa com H, lembre do H, viu? Na análise do hífen, viu, gente? A segunda palavra começa com H, então mantém o hífen. E as bancas gostam muito dessa regrinha, que é fácil de lembrar, né? São muitas regras, se você for observar, e as regras possuem exceções. Então, algumas das regras são interessantes de você trabalhar num concurso, por exemplo, porque a ideia não é fazer que todo mundo erre, na verdade, né? Mas realmente testar o conhecimento das pessoas. Então, essa regra do H, ela cai muito em todas as bancas, viu? No caso das outras, antiaéreo, semiaberto, autoavaliação, quando a vogal é diferente, a vogal final e a vogal inicial na outra palavra, quando são diferentes, então você não precisa mais manter o hífen. Antiaéreo é tudo junto, é sem hífen atualmente. Porque anti termina com I, aéreo começa com A. Certo? Semi-aberto termina com I, começa com A também. Auto termina com O, avaliação começa com A. Então as vogais são diferentes, você pode juntar numa palavra só. Então fica antiaéreo, semi-aberto, autoavaliação sem o hífen. A que mantém o hífen aí, no caso, é o anti-higiênico. Lembre sempre dessa regra do H. As palavras, quando a segunda palavra aí, né, nessa composta, a segunda palavra começa com H, então você necessariamente vai colocar o hífen. Beleza? Uma das principais dificuldades ortográficas do português é gerada pela representação gráfica dos sons de... Aí dessa vez ele não colocou o Z, né? Ali o som do Z, né? O som do S. Sabendo disso, assinale a única alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente.
Na verdade, é uma questão igual a outra, é uma questão de ortografia, para você verificar se as palavras estão grafadas corretamente. O iniciozinho ali, quando fala de som, né, tá ali só para te confundir, mas se ele cortasse, deixasse só, assinale a única alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente, é o que importa. Beleza? Então vamos lá. Meu filho, peço que você sempre fique atento aos conselhos do seu pai. Tem alguma palavra errada aí? E aí, No conselho. conselho, né? Isso aqui é um S, né? Ah, isso aqui está errado. No começo do ano, soube sobre o sumiço do pai dos seus filhos. E aí? Sumiço de cedilha. Sumiço, C cedilha. Todos os pais. Deixa eu só mudar aqui para o modo aqui da minha visualização. Todos os pais, sem exceção, pedem que Deus abençoe seus filhos. E aí? Tá certo. Tem nenhuma errada. Todos os pais, sem exceção, o exceção aí, o detalhe, né? Mesmo assim está correto, exceção, né? Pedem que Deus abençoe seus filhos. Eu sempre gostei de assistir filmes de suspense com minha namorada. Adoro assustá-la em algumas cenas, né? Então, suspense. Suspense está errado, né? Certo? Então, era basicamente isso para você fazer na questão, verificar se as palavras estavam todas corretas, né? Mas aí, obviamente, pelo que ele disse no início do enunciado, então o foco poderia ser realmente nas palavras com S, né? Com S, com Z, com C, onde tivesse o som do S lá, certo? Seguindo, assinale a única alternativa que atende às regras de concordância nominal e verbal da língua portuguesa. Não foi justa a pesada punição que o réu recebeu, pois ele foi quem com menos ações contribuiu para o crime. Poderiam ter pensado em outras penalidades mais cabível. Está correto tudo aí? Como está a flexão dos verbos, a concordância de gênero, de número, né? Está tudo no plural corretamente ou no singular. Veja o cabível, seria mais cabíveis, certo? No finalzinho aí tem cabível, seria cabíveis. Não foi justa a pesada, a B, né? Não foi justa a pesada punição que o réu recebeu, pois ele foi quem com menos, esse menos aí tá errado, viu? Se você fala, né? Esse menos, por exemplo, saiba que ele está incorreto, né? Em qualquer que seja a situação. Beleza? Então, aparecer esse menos aí já matou a frase, o período. Não foi justo a pesada punição que o réu recebeu, pois ele foi quem com menos ações contribuiu para o crime. Poderiam ter pensado em outras penalidades mais cabíveis. Só que olha lá no início, não foi justo a pesada punição, não foi justa a pesada. Esse justa é um adjetivo, né? Ele vai concordar com a pesada, certo?
não foi justa a pesada, né, punição que o réu recebeu. Beleza? Não foi justa a pesada punição que o réu recebeu, pois ele foi quem com menos ações contribuiu para o crime. Poderiam ter pensado em outras penalidades mais cabíveis. Pronto, aí está correto. Tudo correto. Então, eu falei para vocês nas aulas sobre as classes que variam, né, e que não variam. Algumas classes são invariáveis, outras elas precisam concordar com os nomes. As classes nominais são artigo, substantivo, né, principalmente substantivo, né. Substantivo são as palavras que usamos para dar nome às coisas, não é isso? Para nomear as coisas, ou até lugares, pessoas, né, existem os substantivos próprios, certo? Então, as classes nominais elas giram muito em torno do substantivo. E aí tem artigo, substantivo, numeral, adjetivo, certo? Pronome, né? E aí eles precisam, quando aparecem, precisam concordar, né, em gênero e número com o nome que elas estão, ao qual elas estão ligadas. E geralmente é um substantivo, né, mas nem sempre, tá bom? Por isso que eu falo, nas classes nominais elas são muito ligadas ao substantivo. Lembra muito de substantivo. Beleza? E aí quando você vê lá a necessidade de fazer essa concordância nominal, você vai observar com quem está concordando aquela palavra, qual é a classe dela, com quem ela está concordando, e aí você precisa ajustar, né, em termos de gênero, se é masculino ou feminino, né, e de número, né, se está no singular ou no plural. Beleza? Então foi isso que nós fizemos aí, né? Não foi justo, não foi justa, cabível, cabíveis, menos, não tem, né? É menos mesmo, beleza? E assim vai. Com relação à forma verbal destacada, assinale a alternativa que apresenta aquela que está flexionada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. E aí, quem é que me diz rapidinho essa? Mais importante que a queda no preço de petróleo é que o mundo esteja em paz. Esteja preso, né? Se eu vir a gasolina mais barata em um posto, eu encherei o tanque do meu carro. Entre os países do Oriente Médio, existem muitas riquezas advindas da exploração do petróleo. Se os árabes pudessem, né, o OI, certamente aumentariam o preço do petróleo. E aí, nesse caso, ele precisa, o verbo, né, ele precisa concordar com, estar flexionado, né, na mesma pessoa e número, né, do substantivo do pronome ao qual ele está conectado aí, certo? O mundo esteja, que o mundo esteja, que o mundo que ele esteja, certo? Vamos pensar no ele, né? O mundo aí é ele, que ele esteja. A pessoa que está falando isso aí não é o mundo, né? Está se referindo ao mundo, então o mundo aí está na terceira, é a terceira pessoa do singular, né? O mundo está no singular, então é a terceira pessoa do singular. E aí a gente conjuga que ele esteja, beleza? Na B, eu encherei, está correto. Letra B que está correta. C, entre os países do Oriente Médio existe, veja que está no plural, os países do Oriente Médio, semelhante ao mundo ali, só que está no plural, né? Então é eles,
Eles, os países do Oriente Médio, entre eles existem, certo? Esse existe aí, a pessoa pode até confundir com a questão do verbo haver no sentido de existir, que aí ele se torna o haver no sentido de existir, ele se torna um verbo impessoal, né, que fica sempre assim na terceira pessoa do singular. Só que o verbo existir, não. O existir você conjuga normal. Entendeu? É o verbo haver no sentido de existir. Esse detalhe aí. Tá bom? Então, existem muitas riquezas advindas da exploração do petróleo. Entre os países do Oriente Médio, existem. Beleza? Se os árabes pudessem, não é pudessem, é pudessem, com U, beleza? Então esse é o detalhe aí. Pudessem, né? Aqui está correto. Estejam. Certo? Há em língua portuguesa algumas palavras que, dependendo de onde estão empregadas, sim, vejam que muitas questões estão girando em torno de Oriente Médio, né? Tinha um texto que eu de propósito não coloquei para vocês. Ele vai aparecer para vocês já já, quando realmente vai ser necessário. Entendeu? Tinha um texto que falava sobre o petróleo no Oriente Médio. Esse 17% aí, ele está colocando alguns trechinhos desse texto, né? O texto não é tão grande não, cabe num slide só, certo? Só que eu de propósito tirei, lembra que eu falei para vocês nas aulas, geralmente essa banca coloca um texto grande e aí todas as questões vão se referir àquele mesmo texto. Só que na maioria delas você nem precisa ler o texto para responder a questão. E é por isso que eu estou tentando fazer vocês observarem esse fato, né, da banca, certo? Então, muitas questões estão se referindo ao Oriente Médio, só que quando chegar em algumas questões que são de interpretação do texto, está perguntando algo sobre um parágrafo do texto ou sobre o texto inteiro de interpretação, aí sim você vai precisar fazer a leitura, certo? Então é só para destacar isso para vocês. Só que lembre que eu falei, dei dicas, como a parte de interpretação do texto foi a última aula, eu dei dicas, né? Ó, faça uma leitura inicial, pode ser grande como for, mas leia o texto inicial ao menos uma vez. E aí você responde as questões, e aí só vai retomar a leitura, né? Quando a questão estiver perguntando algo bem específico, né? Para você interpretar algo bem específico de algum trechinho do texto e não colocou no enunciado esse trecho. Aí realmente você tem que ir lá no texto, beleza? Então tem esse detalhe aí também. Há em língua portuguesa algumas palavras que, dependendo de onde estão empregadas, mudam a sua classe gramatical. É o caso do termo que, né? Pode ser pronome, pode ser preposição, pode ser conjunção, utilizado no trecho. Aí ele colocou o trecho. Os preços do petróleo registraram uma perda de 17% no terceiro trimestre, diante de preocupações com a desaceleração da demanda global que ofuscaram temores de que um conflito crescente no Oriente Médio poderia reduzir a oferta. Aí pergunta, nesse caso, o que, né? O que classifica-se como? Como é que eu classifico, né? Esse que? Aí tem uma dica importante para você perceber. Você troca o que por o qual, por exemplo. Quando você consegue fazer isso e manter o sentido, ele geralmente está se referindo, está funcionando como um pronome relativo, certo? Quando você troca por disso, nisso, isso, alguma coisa assim, dessa forma, ele está funcionando como uma conjunção integrante.
E quando acho que isso é suficiente, né? Então, certo? Então, veja bem, ó, com a desaceleração da demanda global que ofuscaram, esse que está se referindo a quem aí? Os preços do petróleo registraram no terceiro trimestre diante de preocupações. Se eu fizer a leitura, ó, diante de preocupações, esse com a desaceleração da demanda global está especificando que preocupação é essa. Vamos cortar esse trechinho e fazer a leitura? Ó. Diante de preocupações que ofuscaram temores, entendeu? Então, esse que ele está retomando a palavra preocupações. Ele tá daí a gente já vê que ele está fazendo o papel de pronome. O pronome é uma palavra que vai substituir, não é? Ela vai retomar, vai substituir um, um substantivo, né? Ou alguma classe nominal, né? Ou até mesmo um outro pronome, tá certo? Você usa para que o texto não fique repetitivo. Você vai ficar falando preocupações, preocupações o tempo todo, né? Diante de preocupações com a desaceleração da demanda global, e essas preocupações, né, ofuscaram temores de que um conflito e assim vai, entendeu? Sem os pronomes eu teria que ficar repetindo, né? Muitas vezes, certos substantivos, certas palavras em um mesmo texto. Isso deixa a leitura cansativa, tá bom? Então, o pronome ele serve fundamentalmente para isso, né? Para a gente retomar alguma outra coisa que já foi dita no texto. Então, só disso aí a gente já sabe que foi pronome, né? Se eu fizer a leitura usando essa dica, né? Diante de preocupações com a desaceleração da demanda global, as quais, né, ofuscaram temores de que um conflito crescente no Oriente Médio. Então, se eu coloquei as quais ali, né, se eu trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, né, pode ser no plural também, e eu mantive o sentido do texto, então está funcionando como pronome relativo. Sempre que você vê um que, isso é uma dica muito comum, né? Vê o que, aí você trocou por o qual, a qual, né? Os quais, as quais, e encaixou direitinho, então aquele que ali ele está funcionando como pronome relativo, certo? Quando você troca por disso, nisso, isso, aí ele está funcionando como uma conjunção integrante. Beleza? Então aqui, ó, pronome relativo. A partir do contexto produzido pelo texto, a partir do contexto produzido pelo texto, podemos afirmar que o verbo ofuscar, ofuscaram, primeiro parágrafo, significa o mesmo que. Aí lembra que eu falei, né? Eu não coloquei o texto aí. Mas por quê? Ele está simplesmente querendo saber um sinônimo para ofuscar. Ofuscar significa o quê? Me digam aí. Ofuscar. O que é ofuscar? Ofuscar é quando você tem uma luz, né, uma claridade muito intensa e aí ela está impedindo que você consiga enxergar alguma coisa, né? Então Pode ser ela uma... atrapalha. Oi? Atrapalhar ou entrar? Quase Ou isso, encobrir? né? Acaba atrapalhando, mas a ideia é a de encobrir. A ideia primeira mesmo é a de encobrir. Está atrapalhando a sua visão, digamos assim. Mas a ideia mesmo primária aí é a de encobrir, certo?
o atrapalhar é algo indireto, né? Se você não está conseguindo enxergar algo porque tem alguma coisa, uma fonte, né, luminosa ali, impedindo que você consiga enxergar, o ofuscar é isso, né? É, exatamente. Então, o que é primário aí é a ideia de encobrir, beleza? Isso aqui seria ofuscar. O emprego dos pronomes relativos é uma das temáticas que mais geram dúvidas nos candidatos, pois dependendo da regência do verbo ou do nome com o qual se articula, o pronome virá ou não precedido de preposição. Sabendo disso, assinale a única alternativa em que o uso do pronome relativo está correto. E aí, vamos lá. A região do Oriente Médio, a qual, esse aí é o pronome que está em questão aí, a qual política e religião são muito próximas, produz uma grande quantidade de petróleo. Isso está correto? A região do Oriente Médio, a qual política e religião são muito próximas, seria aí para a qual ou na qual, certo? Deveria haver ou até com o acraseado, né? Deveria haver uma preposição aí. Deveria ser precedido de preposição nesse caso. Então, a região do Oriente Médio, para a qual política e religião são muito próximas, produz uma grande quantidade de petróleo. Esse seria o correto. Os países do Oriente Médio, esse cujo o aí está errado, porque você não usa um artigo junto com o cujo, certo? Tira o O aí nesse caso. Cujo petróleo. Pronto, já estaria correto. Beleza? Esse O aqui, ó, é o que está matando essa alternativa. Cujo não usa artigo. Já escreve direto. Cujo petróleo. Pronto. A redução da produção de petróleo, onde os países do Oriente Médio entrassem em conflito, elevaria os preços do produto. Aí a questão aí girou em torno do onde. E o onde ele deve necessariamente se referir à localidade. A redução da produção de petróleo e outra, o onde, essa localidade, né, a qual ele se refere, deve vir antes dele. Então, o que é que tem antes do onde na letra C? A redução da produção de petróleo. Isso é um lugar? Não. Então, esse onde aí está incorreto nesse caso. Agora veja que tem um onde na D e antes dele vem uma referência, uma localidade, né? Os países do Oriente Médio. Então, os países do Oriente Médio, onde se produz muito petróleo, são ricos. Aí sim que estaria correto. Então, um detalhe nessa questão aí é esse. Beleza? A região do Oriente Médio precisaria de um, de uma preposição aí antes, né? Então, poderia ser para qual, na qual, da qual, e assim vai. Os países do Oriente Médio, cujo, sem esse O, cujo petróleo, esse onde na letra C, o onde precisa necessariamente se referir, né, a um lugar, e esse lugar no texto vem antes dele. Tá bom? Os países do Oriente Médio, aí sim, o onde está correto. Vou até colocar aqui, né? Lugar. E na outra não é.
Nos países do Oriente Médio, é comum que os religiosos tenham um papel importante na política. Portanto, é necessário saber tratar com as autoridades religiosas daqueles países para que se possa garantir a paz na região. Em língua portuguesa, temos pronomes de tratamento específicos para lidar com autoridades. No caso dos religiosos em geral, o pronome de tratamento que devemos usar para tratá-los de acordo com a norma culta da língua portuguesa é qual? Lá nos bancos de questões, os professores estavam discutindo que a banca tinha errado, né? Mas eu acho que não leram, né? Em geral, certo? Porque estavam discutindo, dizendo que o B e D estariam corretos. Mas na verdade tem um que é para uso geral e o outro não é, certo? E aí, quem é Eu que acho que é a diz? letra D. Letra D. Vossa Eminência se refere a quem? Vossa Agora Senhoria bora. não é, viu, Marília? Vossa Senhoria, se eu for escrever algo para você, Marília, uma carta para você, alguma coisa assim, um e-mail, e eu quisesse ser formal, né? Aí eu escreveria Vossa Senhoria, entendeu? Ele é bem genérico mesmo, e não é algo que se refere a um tratamento ao religioso, viu? Quando você está se referindo a líderes religiosos, né? Pastores, padres, tá bom? Aí você usa o Vossa Eminência para cardeais, ou seja, está se referindo a um nível maior, né, na hierarquia ali, certo? Ao passo que Vossa Reverendíssima já se refere de forma mais genérica a padres, a pastores, a reverendos, a bispos, entendeu? O Vossa Reverendíssima é mais genérico, Entendi, certo? professor. Obrigada. Vossa Magnificência é com reitores. Deixa eu marcar aqui logo. Vossa Majestade é para reis, né? Majestade é reis. Alteza, Vossa Alteza é para príncipes, princesas, duques e duquesas. Beleza? Vossa Magnificência, magnífico se refere a reitores. O reitor da UFRN, o reitor do IFRN. Tá certo? E assim por diante. Meritíssimo, aí se refere a juízos, né? Meritíssimo. Vossa Eu tava confundindo após professor esse verendíssimo com um juiz. Era palavra de juiz que eu tava achando que era isso. meritíssimo. Porque termina com íssima, né? Aí colocou termina com isso, mas talvez você tenha confundido. Então, meritíssimo, né? A juízes, e assim vai. Vossa Excelência, né? Aí pode se referir a autoridades, entendeu? Deixa eu só marcar aqui uma coisa, né? Esse em geral é que me faz determinar qual é a resposta certa, e não que tem duas corretas. Imaginando que preciso dizer que no segundo semestre de 2024 o preço do petróleo, essa questão é de 2025, e aí, digamos que você vai fazer isso hoje. Hoje, em maio de 2025, você vai escrever um texto se referindo ao passado, certo? Então, como é que ficaria isso aí? Essa é a experiência que você vai fazer agora. O preço do petróleo subiu, você vai dizer que lá em 2024, né, no segundo semestre, ele falou segundo semestre aí, só que ele fala depois ali terceiro semestre, não existe, né? No nosso calendário, né, o terceiro semestre em um mesmo ano, né? Quarto semestre em um mesmo ano. Então eu suponho que eles erraram aí, viu? Que era trimestre. Então, você vai dizer que lá no segundo trimestre de 2024, o preço do petróleo subiu
Olha, o verbo subiu no passado diante do temor de que um conflito no Oriente Médio reduzisse a oferta. E também você vai dizer, no mesmo período, né, que no terceiro trimestre, né, por isso que eu falei, esse terceiro trimestre, ele caiu diante da desaceleração da demanda global. Ou seja, você vai falar duas coisas que aconteceram uma depois da outra e ambas estão no passado para você. Ambas são passado para você. Mas uma em relação à outra, uma aconteceu primeiro, a outra aconteceu depois. Então, como é que você vai dizer isso? O preço do petróleo caíra diante da desaceleração da demanda global, mas subiu diante do temor de um conflito no Oriente Médio, de que um conflito, né, no Oriente Médio reduzisse a oferta do produto. Então ele primeiro disse, ó, caiu, né, está se referindo à queda do preço. O que é que veio primeiro? A preocupação, né, fez o preço subir. Isso foi no segundo trimestre. Só que depois, no terceiro trimestre, a queda na demanda fez o preço cair. Então, primeiro subiu, depois caiu. Do modo como está escrito aí na letra A, está dizendo que o preço caiu e depois subiu. E do modo como está nos tempos verbais aí, ele está falando que aconteceu nessa ordem, né? Então, o preço do petróleo caíra, né? Mas subiu. Está percebendo a progressão aí? Ele caíra, né? Tinha caído, mas subiu diante do temor de um conflito no Oriente Médio reduzisse a oferta do preço. Certo? Então ele inverteu as coisas aí, a ordem das coisas, do modo como colocou os tempos verbais. O preço do petróleo cairá, já colocou no futuro. Se eu estou escrevendo assim, fica no futuro para mim. Só que a ideia é, eu estou em 2025 falando de algo que aconteceu em 2024. Então, eu não vou colocar presente ou futuro, futuro do presente, né? Futuro do meu tempo, aqui agora. Ou o meu presente, entendeu? É alguma coisa relacionada ao passado. Não tem vários pretéritos, né? Então, tem que ser alguma coisa relacionada ao passado. Então, essa também já morre por isso. Quando ele coloca cairá, não é isso? Já está fora. A primeira inverteu as coisas. C. O preço do petróleo caiu diante da desaceleração da demanda global, mas subira diante do temor de que um conflito no Oriente Médio reduzisse a oferta do produto. E aí, essa está correta ou errada? Esse subira, esse subira coloca o acontecimento para um passado que veio antes da queda do preço. Como se eu tivesse Para dito, né? ser correta, por causa da letra D, que diz que o preço do petróleo cairia. Isso. Pronto, se falou a letra D aí também cairia, né? Se você analisar o tempo verbal aqui, ó, cairia, subiria, né? Já mata também. Mas na C, perceba que ele está falando que o preço de petróleo caiu, mas tinha subido. O preço caiu, mas tinha subido. Esse subira dá essa ideia, né? Esse subira, apesar de ter vindo, apesar dele ter colocado, descrito os fatos fora da ordem em que aconteceram, né? Mas os tempos verbais colocam na ordem certa. Então está correto. O preço do petróleo caiu diante da desaceleração da demanda global, mas antes disso tinha subido, né? Diante do temor e por aí vai. Certo?
Então, apesar dele ter falado depois que subiu, o tempo verbal do verbo subir aí, subira, está colocando para antes da queda. E é o que de fato a gente quer fazer, segundo o enunciado. Beleza? Então, de fato, está dizendo que primeiro subiu e depois caiu. Apesar dele ter colocado no texto em si, né? Colocado depois a descrição da subida, né? Certo? Então aqui é a letra C. Veja que a prova foi muito interpretativa, né? Todas essas questões são de uma mesma prova. Seguindo, pronto, tá aí o texto, né? Tem duas questões aí para frente que a gente vai utilizar esse texto aí. Petróleo cai 17% no terceiro trimestre com desaceleração da demanda nova. York, né? Reuters. Os preços do petróleo registraram uma perda de 17% no terceiro trimestre, diante de preocupações com a desaceleração, né, da demanda global, que ofuscaram temores de que um conflito crescente no Oriente Médio poderia reduzir a oferta. Os futuros do Brent para entrega em novembro caíram 9% em setembro, para, aí ele fala, né, 71,77 o barril, maior declínio mensal desde novembro de 2022. O WTI fechou a 68,17, né, dólares, queda de 7% no mês e 16% no trimestre. E aí o texto é da Folha de São Paulo, né, de 1º de outubro de 2024. Então esse é o texto. Foquem aí no primeiro parágrafo, porque a próxima questão ela fala do primeiro parágrafo, né? Já adiantando. Os preços do petróleo registraram uma perda de 17% no terceiro trimestre, diante da preocupação com a desaceleração na demanda global que ofuscaram temores de que um conflito crescente no Oriente Médio poderia reduzir a oferta. Olha a questão. A partir da leitura do texto, podemos afirmar que o temor de um conflito no Oriente Médio reduziu a oferta de petróleo em setembro? É isso que o texto está dizendo? O temor de um conflito no Oriente Médio reduziu a oferta de petróleo em setembro? E aí? Ele mencionou setembro em algum momento aí? O preço do petróleo caiu por conta do conflito crescente no Oriente Médio? Foi por isso que caiu? Um possível conflito no Oriente Médio provavelmente faria o preço do petróleo aumentar? A desaceleração da demanda global fez com que o preço do petróleo aumentasse? E aí, o que é que ele está dizendo nesse texto? Quem é que me diz? O temor de um conflito no Oriente Médio reduziu a oferta de petróleo em setembro. O texto está falando, mencionando setembro, ele está falando de terceiro trimestre, não é isso? Marina Clemente caiu 9% em setembro.
Ah, tá. Ali no segundo parágrafo, né? Verdade, caíram 9% em setembro. Vou deixar aqui assim, porque pronto, eu estou conseguindo ver aqui os dois slides. Então vamos lá. O temor de um conflito no Oriente Médio reduziu a oferta de petróleo em setembro? Eu acho que não é A, porque a questão ele se refere somente na primeira parte, só no primeiro parágrafozinho. Isso. A queda em si está sendo referida no terceiro trimestre, né? Apesar de realmente, no segundo parágrafo, está falando os futuros do Brent para a entrega em novembro caíram 9% em setembro. Entendeu? Apesar dele falar isso, que houve uma queda em setembro, mas ele não está dizendo que foi por causa exatamente do temor de um conflito que caiu em setembro. Certo? O temor de um conflito no Oriente Médio reduziu a oferta de petróleo em setembro. Falando algo que o texto não disse, né? Exatamente. O preço do petróleo caiu por conta do conflito crescente no Oriente Médio? Eu acho que não. Foi devido às preocupações da desaceleração. Porque não está falando de um temor crescente no Oriente Médio acontecendo. Aliás, ele não está falando de um conflito de fato acontecendo, ele está falando de um temor de que um conflito no Oriente Médio poderia reduzir a oferta. Entendeu? Ele está dizendo algo que o texto não disse também na letra B. O preço do petróleo caiu por conta do conflito. Não, é por conta do temor do conflito. Certo? É diferente. Então, é por conta do temor do conflito. Um possível conflito no Oriente Médio provavelmente faria o preço do petróleo aumentar. É isso que o texto está dizendo? Não, ele Um diz que o possível, conflito vai reduzir a oferta, ou seja, vai diminuir. um possível conflito, né, o temor deles é de que um conflito acontecendo no Oriente Médio faria com que a oferta reduzisse, né? Só que a oferta reduzindo, o preço vai aumentar? Porque a letra C está perguntando, um possível conflito no Oriente Médio provavelmente faria o preço do petróleo aumentar. É isso que o texto está sugerindo? Porque com a queda na demanda, a queda na oferta, desculpe, né? Com a queda na oferta, o medo é de que o preço iria aumentar, entendeu? Se você está preocupado com a oferta, né? Não vai ter petróleo para todo mundo, então subentende aí uma preocupação de que o conflito acontecendo, o preço do petróleo vai aumentar para todo mundo. Entendeu? Só que aí o texto está dizendo, né, que se esqueceram nessa preocupação se esqueceram também que existe a questão da desaceleração da demanda global, que de um modo geral acontece, né, em todos os lugares. Beleza? Espera aí. Aí, no caso aí, é a letra C, né? Um possível conflito no Oriente Médio provavelmente faria o preço do petróleo aumentar. A desaceleração da demanda global fez com que o preço do petróleo aumentasse. Não, a desaceleração da demanda global, a preocupação, na verdade, com essa desaceleração fez com que o preço, né, faria, né, no caso, porque está falando assim, fez, né, como se tivesse acontecido também. Só que não aconteceu. Entendeu? Aconteceu a queda. Certo?
Então, a alternativa correta aqui a gente tem a letra C mesmo. O temor de um conflito no Oriente Médio reduziu a oferta de petróleo em setembro. O preço do petróleo caiu por conta do conflito crescente no Oriente Médio. O conflito não estava acontecendo de fato, né? Era preocupação. Ele está dizendo que caiu por conta, né, de um conflito no Oriente Médio. E a última está dizendo que a desaceleração da demanda global fez, só que há uma preocupação com essa desaceleração. Ela não é algo que de fato aconteceu. Beleza? E aí nasceu um possível conflito, eles estão com essa preocupação, né? Um possível conflito no Oriente Médio provavelmente faria o preço do petróleo aumentar. Então essa é a preocupação geral no texto, né? Principalmente no primeiro parágrafo. Beleza? A partir da leitura do primeiro parágrafo do texto, podemos afirmar que se trata de uma sequência textual. O primeiro parágrafo do texto é uma sequência textual de que tipo, né? Os preços do petróleo registraram uma perda diante de preocupações com a desaceleração da demanda global, que ofuscaram temores de que um conflito crescente no Oriente Médio poderia reduzir a oferta. Que tipo de sequência textual é aquela? Já adiantando para vocês, é uma sequência narrativa, certo? Descritiva quando você está, o que prevalece é a explicação de alguma coisa, está apresentando alguém, as características de alguém. Tudo isso é descritivo, né? Dissertativo, você já está dando opinião, por exemplo, certo? Quando os verbos eles estão narrando acontecimentos, né? Eles estão no passado. Quando você percebe que o que prevalece ali é a descrição de algum acontecimento, de algum fato, então você tem ali algo narrativo, beleza? A banca está perguntando do parágrafo, mas pelo texto como um todo, você também já observa isso. Por quê? Folha de São Paulo, aquilo ali não aparece por um acaso também. Aproveite isso. Folha de São Paulo é o quê? Um jornal. O que prevalece num jornal, que prevalece, né? Pode ser que um jornal dê opinião, faça outros tipos de texto, né? Mas o que prevalece não é uma notícia, é um texto que informa algo, algum fato. Geralmente, isso é uma sequência, né? Ou um texto narrativo, uma notícia, né? Você está dizendo algo que aconteceu, está fazendo o extenso uso de verbos no pretérito, né? E esses verbos eles vão dando uma ideia de sequência de fatos sendo narrados. Então vamos ler novamente. Os preços do petróleo registraram, olha o verbo no passado, uma perda de tanto, né, e tal, diante de preocupações com a desaceleração da demanda global que ofuscaram temores de que um conflito poderia reduzir a oferta. Então todo esse resto, ó, o que ele está narrando aí de fato é os preços do petróleo registraram, certo? Registraram o quê? Uma perda, tal, né? E depois da vírgula está explicando, dando toda a ideia de causa, né? Do porquê que isso aconteceu, certo? Então, o que de fato está sendo narrado, o fato aí, é a queda, né? Registraram uma perda de 17% no terceiro trimestre. Os preços do petróleo caíram, certo? Então, ele está narrando um acontecimento, algum fato. Isso é característica natural de uma notícia, né? De um texto jornalístico que está apresentando uma notícia. Lembra que o jornal não é porque é um jornal que você vai sempre dizer que é narrativo, beleza?
Mas o que o jornal mais faz é trazer informação de acontecimentos, né? Na forma de notícias. Beleza? Então, aqui nessa questão prevalece, né, a ideia de que é uma sequência textual narrativa. É, no período, pronto, aí eram essas duas questões que passaram que precisavam do texto, né? No período, os preços do petróleo registraram uma perda de 17% no terceiro trimestre. Diante aí, está repetindo, né, o primeiro parágrafo. O conector em destaque marca uma relação sintática de quê? E o conector em destaque é... Deixa eu ver se eu acho aqui a questão novamente. Nem marquei. Eu vou deixar para depois do intervalo, viu? Para a gente não perder tempo. Analisando a estrutura morfossintática do período, sua crítica ao modelo de democracia liberal é uma das mais radicais que existem. Podemos classificá-lo como um período simples com predicado verbal. E aí ele está perguntando, né? O que seria um período simples? No período simples, você vai ter apenas um verbo. Quantos verbos nós temos aí? Sua crítica ao modelo de democracia liberal é, isso é um verbo, né? Uma das mais radicais que existem. Existem é um verbo. Então, isso é um período composto. Beleza? Isso aí já é um período composto. Então, já tem aqui, né? Período simples. Os verbos são esse aqui, né? Existem. Um período composto com oração principal mais oração subordinada adjetiva restritiva é um período composto com oração principal mais oração subordinada substantiva predicativa. Então, o que é que nós temos aí? Então, nós temos uma oração principal, que é essa você vê que está aqui, ó. Esse que é que está indicando onde vai começar a próxima oração, certo? Então, aqui eu tenho uma oração e o que está fazendo a conexão aí entre a primeira oração, que é sua crítica ao modelo de democracia liberal, é uma das mais radicais, certo? Aí o que existem está complementando a ideia ali, naquela primeira oração. Ele tem uma ideia de de complementar, né? Das mais radicais que existem. Esses radicais aí, se eu colocasse um ponto, eu teria já completo, né? O meu sentido. Sua crítica ao modelo de democracia liberal é uma das mais radicais. Se acabasse aí o trecho, eu já teria completo, né? O meu sentido.
certo? E esse acréscimo aí, uma das mais radicais, o que existem está alterando esse radicais aí, o sentido desses radicais. Uma coisa é eu dizer uma das mais radicais, né? Outra coisa é eu complementar com o que existem, beleza? Então isso aí é uma característica de uma segunda oração que está fazendo o papel aí de adjetivo, né? Certo? E ela está restringindo o sentido do que veio antes, certo? No caso aí dos radicais, né? Uma das críticas mais radicais que existem. Ele está fazendo o papel de um adjetivo e está restringindo, né? Ao invés de expandindo, né? O seu significado, está restringindo, certo? Então isso aqui é uma oração subordinada porque a segunda depende da primeira para existir. Se eu isolar que existem, se eu falar para vocês que existem, turma da CESAP da FCR, que existem. Isso sozinho não é uma oração com sentido completo, entendeu? Ela, ela é subordinada nesse sentido, de que ela depende da outra para ter um sentido aí no texto. Ela é adjetiva por isso, né, que eu expliquei, né? Adjetiva restritiva por essa razão que eu expliquei para vocês, né? Que ela está complementando ali, fazendo como se fosse um adjetivo para aquele termo ali radicais. Beleza? Seria substantivo predicativa se ela fizesse o papel de um substantivo, né? Entendeu? Seguindo. Os textos em geral se organizam em tipos textuais predominantes. No texto em análise, por exemplo, predomina o tipo dissertativo argumentativo. Apesar disso, ao longo do texto, isso aí já se referindo a outro texto, viu, gente? Não trouxe aqui, beleza? Porque aí o que importa é o pedacinho que ele colocou, tá bom? Já é um outro texto que tinha na mesma prova. No caso, essa prova aí, ela não teve um texto grande para todas as questões, ela teve dois textos. Aquele que nós lemos era o menor. O outro tinha, acho que, umas 50 linhas, viu? Então varia muito, né? Às vezes eles colocam um texto grande assim para a prova inteira, às vezes colocam dois, tá bom? Então lá tinha um outro texto também. Os textos em geral se organizam em tipos textuais predominantes. No texto em análise, por exemplo, predomina o tipo dissertativo argumentativo. Apesar disso, há ao longo do texto períodos e ou parágrafos que se organizam em outras tipologias textuais. Às vezes um texto ele o que prevalece nele é a narração ou é a argumentação, certo? E assim vai. Só que mesmo o texto inteiro sendo de uma característica prevalente, você pode ter trechos que diferem, né, do tipo textual. Então você pode ter um texto que está argumentando, né, de um modo geral ele está fazendo uma argumentação, por exemplo, e em um trecho ou outro, em um parágrafo ou outro, ele passa a narrar algum fato, algum acontecimento. Ele tem um trechinho narrativo, certo? Ou um trechinho reflexivo, vai fazer alguma reflexão e assim vai. Sim, aí, sabendo disso, identifique a alternativa que contém o tipo textual predominante no trecho abaixo fornecido. Dentro da grande tradição russa, Alexander, aí eu vou falar igual, deixa eu ver se ela está aí. É, Maria está aí ainda, né? Vou fazer igual a Maria, né? Vou dizer logo que não sei pronunciar esse nome aí, tá certo?
Então, esse Alexander, né, foi um fabuloso escritor. Maria vai entender, né, que eu estive lá com a turma dela esses dias. Foi um fabuloso escritor, mas também um profeta, uma combinação de mente e espírito capazes de captar os círculos da água eterna que se projetam para o que achamos ser o futuro. Então, ele quer que você identifique o tipo textual predominante nesse trecho. O que é que nós podemos falar? Grave pega ponto, viu? Oi? É Grave descritivo. pega ponto. Dentro da grande tradição Só russa, dissertivo. Descritivo. é um texto descritivo correto. É, Porque veja que esse trecho aí, entre aspas, ele está se concentrando em apresentar essa pessoa, dar características, né, dessa pessoa. Ele está descrevendo essa pessoa. Beleza? Então, esse trecho aí prevalece a ideia de descrição. O tipo textual desse pedaço aí do texto é descritivo. Apesar de o enunciado já ter dito, né, que o texto em si, todo, ele é dissertativo ou argumentativo. É uma argumentação que está sendo feita. Beleza? Então, correto. Esse trechinho aqui, ele é descritivo. Está descrevendo quem é esse Alexander. Seguindo. Conforme a moderna gramática brasileira, de Evanildo Bechara, são critérios de acordo com os quais classificam-se as consoantes. Aqui a gente já voltamos, né? Acabamos aquela prova de 2025, beleza? Então, conforme a moderna gramática brasileira de Evanildo Bechara, são critérios de acordo com os quais classificam-se as consoantes. Eu vou cortar aqui esse trechinho, viu, gente? Cortar a gravação,